Salmos número 44. Todos encontraram? Salmos 44. Nós vamos ler todo o salmo e depois da leitura a gente vai expor este belo salmo. Com os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus, os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Com a tua própria mão expulsaste as nações para estabelecer os nossos antepassados. Arruinaste povos e fizeste prosperar os nossos antepassados. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. És tu meu rei e meu Deus. És tu que decretas vitórias para Jacó. Contigo pomos em fuga os nossos adversários. Pelo teu nome pisoteamos os que nos atacam. Não confio em meu arco, minha espada não me concede a vitória. Mas tu nos concedes a vitória sobre os nossos adversários e humilha os que nos odeiam. Em Deus nos gloriamos o tempo todo e louvaremos o teu nome para sempre. Mas agora nos rejeitaste e nos humilhaste. Já não sai com os nossos exércitos. Diante dos nossos adversários fizeste-nos bater em retirada, e os que nos odeiam nos saquearam. Tu nos entregaste para sermos devorados como ovelhas e nos dispersastes entre as nações. Vendestes o teu povo por uma ninharia, nada lucrando com sua venda. Tu nos fizeste motivo de vergonha dos nossos vizinhos, objeto de zombaria e menosprezo dos que nos rodeiam. Fizeste de nós um provérbio entre as nações, os povos meneiam a cabeça quando nos veem. Sofro humilhação o tempo todo e o meu rosto está coberto de vergonha, por causa da zombaria dos que me censuram e me provocam, por causa do inimigo que busca vingança. Tudo isso aconteceu conosco, sem que nós tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos traído a tua aliança. Nossos corações não voltaram atrás, nem os nossos pés se desviaram da tua vereda. Todavia, tu nos esmagaste e fizeste de nós um covil de chacais, e de densas trevas nos cobriste. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, e tivéssemos estendido as nossas mãos a um Deus estrangeiro, Deus não teria descoberto? Pois Ele conhece o segredo do coração. Contudo, por amor de Ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Desperta, Senhor, porque dormes. Levante, não nos rejeites para sempre, porque esconde o teu rosto e esquece o nosso sofrimento e a nossa aflição. Fomos humilhados até o pó, os nossos corpos se apegam ao chão. Levante-se, socorre-nos, resgata-nos por tua fidelidade. Amém? Nós vamos conversar hoje sobre a história de vida do povo de Deus. No livrinho devocional Refeições Diárias com Sabor de Salmos, o autor é Elben César. Ele diz o seguinte: a história edifica, a história encoraja, a história ensina, a história engrandece a Deus, a história oferece resistência à soberba, a história rende ações de graças, a história é um dos maiores patrimônios da raça humana, não só no sentido cultural e científico, mas especialmente no sentido das relações entre a criatura e o Criador. A rigor, não existe história secular, ela é estritamente religiosa. É por isso que se fala acertadamente que Deus é o Senhor da história. Os salmos destacam o valor da história. Tem um salmo, que é o Salmo 136, não sei se você já leu, mas encorajo a ler hoje à noite, antes de você descansar.
Ele lembra a história da atuação de Deus desde a criação dos céus, da superfície sólida do planeta, aos grandes luminários, até do êxodo do Egito e a formação do Estado de Israel. Nesse salmo ele mistura sucessivamente cada intervenção de Deus com o seu amor que dura para sempre. Então os salmos, eles valorizam a história. E esse salmo aqui, o Salmo 44, ele é muito curioso. Eu chamo muito a sua atenção para esse salmo. O poeta aqui, ele valoriza esse tipo de história e ele não esquece de envolver Deus, ele não esquece de mostrar a fonte do cuidado que aquele povo tinha, que está aí no versículo 1, os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Era comum um judeu repassar de geração em geração as histórias dos feitos do Senhor. Então, por meio dessa lembrança histórica, o salmista entende outra vez que o grande herói da história não é um elemento humano, mas o grande herói da história é a própria mão de Deus. É o seu braço, como está no versículo 3. É o rosto de luz que é o grande herói da história. Nos nossos filmes, nossas historinhas, nós sempre gostamos dos heróis, Superman, Batman e por Arqueiro Verde. Quem não gosta desses filmes? Mas aqui o salmista, ele vai mostrar que o grande herói da história não é o braço forte do homem, mas é a própria mão do Senhor. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção ainda, em termos de introdução, é que esse salmo aqui é um salmo coletivo, tá bom? Observe que os pronomes pessoais, todos eles estão no plural, nós. E quando aparece no singular, versículo 4, olha aí, lê comigo, és tu, meu rei e meu Deus, és tu que decretas vitórias para Jacó. Olha o versículo 6, não confio em meu ar. Quando você vê esses dois versos no singular, é apenas o rei, está apontando para o rei, guiando ou liderando o seu povo diante de uma crise nacional. Mas todo o salmo, ele é um salmo coletivo. É o povo falando, é o povo orando, é o povo lamentando. Quem é o autor desse salmo, pastor? É os mesmos do Salmo 42 e 43, que são os descendentes de Corá. O salmo é endereçado ao regente de coral. Trata-se de uma expressão, eu não sei se eu já citei essa expressão para os irmãos, que é o salmo, ele é um masquil. O que é que significa isso? Esses salmos de masquil, ele foi feito com a ideia de ser didático. É um salmo de instrução. É um salmo de orientação sobre como a nação devia se voltar. Apenas uma queda de energia. Então esse salmo é um salmo de instrução e ele tem um propósito de chamar a atenção para a nação se voltar para Deus na hora da dificuldade. Quando você vê, talvez na sua Bíblia tem em cima, masquil, talvez tenha isso, mas se não tiver, mas é essa a ideia do salmo, é um salmo de instrução, é um salmo de orientação para ajudar o povo a voltar para o Senhor nos momentos de dificuldade. A ocasião específica desse salmo nós não sabemos, mas tudo indica que foi num momento de derrota do povo de Israel. Foi um momento que eles perderam batalhas, foi um momento que a situação se agravou mais e mais e todos ficaram ali perplexos. Esse salmo ele tem uma estrutura interessante e eu quero seguir a estrutura do jeito que está no salmo. Por exemplo, esse salmo, o salmista começa a revelar no versículo 1 ao 8 um passado de vitórias, você pode até anotar aí, versículo 1 a 8, que desagou num presente de calamidade pública, versículo 9 a 16. A nação então volta-se para Deus em busca de resposta, começa a se questionar, no versículo 17 ao 22, e no versículo 23 ao 26, a nação clama ao Senhor por socorro e resgate. Preste bem atenção, esse ciclo todo, olha como começa, verso 1 ao 8, vitória, verso 9 ao 16,
vem o lamento, as dores, as derrotas. Do verso 17 ao 22, eles buscam, questionam, né? Por que está acontecendo isso? E no verso 23 ao 26, eles clamam a Deus. Esse círculo que você vê no Salmo é os nossos momentos de vida. A nossa vida também tem vitórias, a nossa vida também tem dificuldades, a nossa vida também tem questionamentos, e a nossa vida também passa por pedido de socorro a Deus. Então aqui é como se fosse um esboço da nossa vida. E é importante, irmãos, quando lermos o Salmo 44, eu e você termos em mente essa teologia do sofrimento, porque esse Salmo fala de sofrimento, fala do sofrimento do homem e da mulher de Deus, que sofre injustamente por causa do nome do Senhor, por causa do nome de Jesus. Então vamos olhar para esse Salmo, respeitando as suas divisões naturais, e ver quais são as lições que Deus tem para nós. A primeira é que a história de vida do povo de Deus é uma história de vitórias. Quando a gente lê o Salmo 44 até o versículo 8, ninguém nunca vai imaginar que esse salmo vai se transformar num salmo de lamento. Se você colocar lá no Google, Salmo 44, que se refere, talvez vai dizer lá, Salmo de lamento. Mas quando você lê até o versículo 8, você nunca vai imaginar, porque tem todas as características de um salmo de ação de graças. Observe que o salmista aqui, ele reconhece a ação de Deus no passado, ele declara que a conquista de Canaã não foi por eles, mas por Deus, está aí no versículo 3, não foi pela espada que conquistaram a terra e nem pela força do seu braço, mas alcançaram a vitória pela tua mão direita. Ele sabe no versículo 4 que as vitórias vieram do Senhor. Por causa disto, o rei não confia em si mesmo, mas confia em Deus, versículos 6 e 7, e ele conclama o povo a render glórias a Deus por suas vitórias, no versículo 8. A abertura desse salmo conta a história do povo de Deus, um povo que era um povo vitorioso. O comentarista Derek Kidner, ele vai dizer o seguinte, abre aspas, a vinculação com o passado é tanto mais forte por causa de as façanhas dos antepassados não terem sido deles, mas de Deus. Não há questão aqui de relembrar alguma raça de heróis que depois se degenerou. O que esse Derek está dizendo em seu comentário sobre o Salmo é justamente isso que o salmista está dizendo. O que eu estou contando para vocês não é para vocês aplaudir os homens do passado, não é para vocês dizer que eles são deuses, mas o que o salmista está dizendo, quem deu vitórias para ele foi Deus. Quem estava com eles foi o próprio Senhor. Note que o texto não está dizendo que os nossos antepassados fizeram isso. O texto está dizendo que foi a mão de Deus que fez isso. Irmãos, e era responsabilidade de uma nação ou de um dos patriarcas passar essas informações de geração a geração. Ontem, olhando os stories do pastor Guilherme Nunes, ele dando algumas orientações para a igreja brasileira de hoje em relação à pregação, ele diz assim, em relação à juventude da igreja, se nós pastores deixarmos para ensinar de fato conteúdos profundos da Escritura, só quando os nossos jovens estiverem adultos, nós estamos indo para a falácia, porque eles não vão ter tempo de pensar, analisar, amadurecer, entrar muitas vezes até em combate com temas difíceis na nossa sociedade. Ele diz assim, nós não podemos entreter os jovens só com shows, com outras coisas, mas nós temos que ensinar a juventude, passar de geração a geração os ensinos do Senhor. E Israel fazia isso. Israel está dizendo aqui, o salmista está falando, nós ouvimos os nossos pais, que a mão do Senhor, a mão de Deus, tinham cuidado deles. O Salmo 78, no verso 4, diz assim, contar à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, seu poder e os prodígios que Ele tem feito. O Salmo 78 é contando tudo o que Deus fez no passado, e nós temos que fazer isso para os nossos adolescentes, para as nossas crianças, para os nossos jovens. Não tem esse negócio, a gente precisa se aprofundar tanto nas pregações para a juventude, precisamos sim, porque a mídia se aprofunda
nas suas ideologias. O salmista, ele faz o reconhecimento da provisão de Deus, a provisão soberana. Olha o verso 2 aí, irmãos, olha: com a tua mão expulsaste as nações para estabelecer os nossos antepassados, arruinaste os povos e fizeste prosperar os nossos antepassados. O salmista está dizendo que Deus é soberano em sua providência. Tu removeu eles como ramos, né? Tem até a expressão ramos aí. Então o salmista, no verso 3, ele também está reiterando o que Moisés ensina ao seu povo, que as vitórias sobre os cananeus não foi efetuada pelo poder do homem, mas foi feita pelo próprio Senhor. Irmãos, aqui nós temos uma aplicação de que é importante contarmos a história dos grandes atos de Deus para as pessoas. Por quê? Primeiro, porque o povo de Deus precisa ser esvaziado de si mesmo e enchido de fé na graça futura de Deus. Vocês já perceberam que, graças a Deus, parece que diminuiu um pouco aqui em nossa cidade, mas nas mídias sociais, não. O negócio do testemunho, já viu? Vamos ter uma oportunidade aqui para testemunho. E observe que a maioria dos testemunhos, não digo todo, mas a maioria, é enaltecendo o próprio homem e não Deus. O testemunho da Escritura é apontando para Deus e não para o homem. Quando nós contamos as histórias, os feitos de Deus da Escritura, nós estamos dizendo: esvazie de si mesmo e se enche da esperança, da graça futura de Deus. Nós precisamos contar como esses homens fizeram. Por quê? Porque nós precisamos ter Deus como fonte de inspiração para prosseguir. Eu queria tanto ter a fé de Abraão, não é o negócio, né? Pois é, só que Abraão tinha uma fé em quem? Em Deus, e não em outros. Nós precisamos ter como fonte de inspiração da nossa vida o próprio Deus. Por que a gente tem que contar para os outros os feitos do Senhor hoje? Porque nós precisamos edificar uns aos outros com as histórias grandes do que Deus fez no passado. Um Deus que abre o mar vermelho, um Deus que manda o seu próprio Filho morrer numa cruz, o Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos, é o Deus que nós servimos. Nós precisamos contar isso. Outra lição que nós temos aqui, irmãos, é que se tem algo que deve ser celebrado por esse povo, no Salmo 44, é a graça de Deus na vida deles. O primeiro parágrafo do verso 1 ao 8 destaca um passado de vitórias. A história de um Deus que escolheu o povo que não tinha nada a ver com Deus, um povo estranho, um povo rebelde, mas por sua graça soberana, Deus escolhe esse povo, com seu braço forte, tira do Egito, planta eles lá em Canaã, e eles vivem ali para o louvor e a glória de Deus. Observe que o salmo do verso 1 ao 8 é falando sobre a mão poderosa de Deus, resgatando aquele povo. Para nós não é diferente. Em Jesus Cristo, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, nos tirando das trevas para a sua maravilhosa luz, para anunciarmos as grandezas dele. Deus fez isso também. Então, essa primeira parte do Salmo, que é a nossa vida também, é uma história de vitórias. Mas não para por aí. A história do povo de Deus, além de vitória, também é uma história de dificuldades. Olha o versículo 9 apenas, só para sentir um embalo aí, ó. Mas agora nos rejeitaste e nos humilhaste, já não saímos com os nossos exércitos. A segunda estrofe deste salmo é destacada por uma conjunção adversativa. O que é isso? Mas, agora então, bem acima do versículo 9, você que tem a Bíblia mesmo, papelzinho, entendeu? Olha a palavrinha de novo em cima aí, ó. Selá, ou pausa. Não tem nem na sua Bíblia? Pois é. Parece que o salmista, que esse selar, também já falei aqui algumas vezes, pode significar também uma pausa para reflexão. E é exatamente o que vem a seguir: muitas dores,
O que o Salmo quer nos mostrar, do verso 9 ao 16, é que a vida, muitas vezes, ela sai de um passado de glória e vai desaguar num presente de dores. É a vida, irmão. A vida do povo de Israel também é a nossa vida. Nós temos um passado de glórias, mas nós também acontece presentes de dor. E quando nós lemos esse salmo, olha o versículo 12, é duro o que ele diz, olha o 12, ó. Vendeste o teu povo por uma ninguaria, nada lucrando com a sua, olha só, é como se o salmista estivesse dizendo assim: Senhor, o que é que o Senhor ganha em fazer isso com a gente? Eles estão lamentando, está doendo neles. Como é que o Senhor nos vende por nada? Me explica o que é que o Senhor ganha com isso. No versículo 13 e 14, eles são objeto de zombaria. No versículo 15, eles estão sendo humilhados, envergonhados e vivem sendo envergonhados. É triste a descrição desse salmo aqui, mas é uma realidade. Porque a nossa vida, irmão, não é só vitória, né? Como as músicas gospel do TikTok, agora é só vitória, não é só vitória, existe um momento de dor também, e está muito claro aqui. O pastor Leandro Peixoto, ele diz o seguinte, abre aspas: Israel reconheceu a mão de Deus, tanto dando a eles a vitória, quanto como conduzindo eles pelo sofrimento. Ele está certo. Israel reconheceu a mão de Deus na vitória, mas também está vendo a mão de Deus na hora do sofrimento. Jó capítulo 5, versículo 18 diz assim: pois ele fere, mas trata do ferido, ele machuca, mas as suas mãos também curam. Então, o verso 1 ao 8 é um salmo de vitória, um momento de alegria, mas o 9 ao 16 é sofrimento, e eles estão dizendo: por que tu faz isso, Deus? O sentimento do salmista, irmãos, é que Deus não vai mais com eles nas batalhas. Está aí no versículo 9, o Senhor não vai mais com a gente na hora do que o exército sai. O Senhor acompanhava sempre a gente. É como se o salmista estivesse dizendo: o Senhor, me explica o que o Senhor ganha com o nosso sofrimento. Vai me dizer que você não teve já esse questionamento ou algo parecido? Esse sentimento muitas vezes passa assim, irmão, no nosso coração, tipo: Deus não se importa comigo, Deus não está mais nem aí para as minhas batalhas, Deus não me ajuda, tudo o que eu faço é contra mim. O que o Senhor ganha com isso? A gente ainda pergunta. Quando nós olhamos para o mundo atual, por exemplo, e nós olhamos para a redenção de Cristo Jesus, a gente pergunta: cadê o Deus que se encarnou? Cadê o Jesus que ressuscitou ao terceiro dia? Cadê aquele que andou sobre as águas? O comentarista dos Salmos também, Adam Clarke, ele vai dizer o seguinte, abre aspas: agora o passado pode ter parecido somente com histórias românticas, porquanto descrições rebrilhantes sobre os antigos dias, que falam em vitória e glória, pareciam não ter aplicações à situação presente. Adam Clarke, ele olha para esse salmo e olha para aquele povo e diz, o verso 1 ao 8, que era só glória, a atuação presente, as aplicações presentes na vida dele de dor, esqueceram tudo que ficou lá para trás, que eram suas alegrias, sua glória. Então veja a mudança no verso 9, mas o Senhor nos rejeitou. Mas nós temos aí a terceira lição do salmo, que é a história de vida do povo de Deus, é uma história de questionamentos. Versículo 17 ao 22. Vou ler só o 17 por enquanto, que diz assim: tudo isso aconteceu conosco, sem que nos tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos traído a tua aliança. A memória, o pensamento desses homens, e sejamos honestos, irmãos, a memória é algo que nos traz esperança, ou ela nos destrói por completo? A nossa memória é algo assim fantástico.
mas ela muitas vezes é cheia de batalhas. E Paulo vai dizer em 2 Coríntios 10, do 4 ao 5, que nossas batalhas muitas vezes são vencidas na mente, mas também muitas vezes são derrotadas, somos derrotados na nossa mente. E aqui nós vemos o salmista em face ao caos, após ele refletir sobre o passado de vitórias, remoeu o seu presente de sofrimento, agora ele separa um momento para pensar. E ele vai pensar questionando, porque no versículo 17 e 18, ele está dizendo assim: opa, nós somos inocentes. Está aí, 18, nosso coração não voltou atrás, nem nossos pés se desviaram da tua vereda. Por que o Senhor está vendo com a gente? Nós não adoramos outros deuses, nós não nos desviamos. E por que o Senhor está fazendo isso com a gente? Por que o Senhor está nos punindo? Olha aí o 19: todavia, tu nos esmagaste, fizeste de nós um covil de chacais, e de densas trevas nos cobriste. Ao 20: se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, se tivéssemos estendido as nossas mãos a outros deuses estrangeiros, Deus não teria descoberto? Eles são audaciosos. Senhor, se a gente tivesse errado, tu não sabia não. É isso que eles estão questionando. Como é que pode? Nós não abandonamos o Senhor, nós estamos ainda com o Senhor, mas isso está doendo, o Senhor parece que nem se importa com as nossas vidas. Mas o Senhor nem se importa com o que a gente está passando. Esse era o sentimento deles, irmãos, e muitas vezes é o nosso também. Deus não tinha abandonado eles, mas o sentimento de dor era esse: parece que o Senhor esqueceu de mim, o Senhor esqueceu do seu povo. Olha o versículo 22, e eu tenho certeza que você já viu isso no Novo Testamento, não é possível. Contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Você lembra desse texto? Quem falou no Novo Testamento? As pessoas valendo gincana, não sei se ganhavam, né? Perdeu, Fernando. O apóstolo Paulo ele tinha informações mais precisas desse salmo. Eu quero que você entenda isso aqui, olha. A história da redenção ela é progressiva. Deus vem se revelando desde o Antigo Testamento até aparecer a revelação principal, final, que é Jesus Cristo. Como a Escritura já estava completa, Paulo cita esse texto. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 35 ao 37, ele diz assim, eu vou ler na versão da NVT: o que separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como está escrito, Salmo 42, verso 22, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matadouro. Aí ele completa, ele interpreta o texto: mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? O Salmo 44 parece não dar uma resposta por causa desses sofrimentos, mas Paulo deu a resposta. Paulo sabe quando nós, seres humanos, passamos por aflições, conforme o versículo 35 de Romanos 8, perseguições, calamidades, miséria, enfim, nós sofremos porque nós estamos sendo fiéis a Cristo. Quando o salmista fala no Salmo 44, Senhor, nós nunca nos afastamos de Ti, nós nunca idolatramos ninguém, aí é como se Deus respondesse para ele: sim, é por causa disso mesmo que vocês estão passando isso. É por vocês me amarem. É porque vocês fazem a minha vontade que vocês sofrem. Deus nos ama assim, irmãos. O que o Salmo mostra aqui é que muitas vezes nós vamos sofrer por causa do nome de Deus. Nós vamos sofrer só por ter o nome crente. Dentro de casa a gente vai sofrer às vezes. 1 Pedro 2,19 diz assim, porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte as aflições sofrendo injustamente. Olha outro texto, 1 Pedro 4,19,
Portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continue a fazer o que é certo e confie a sua vida àquele que o criou, pois Ele é fiel. Se nós sofremos por fazer o que é reto, correto diante de Deus, Pedro está dizendo, continue. Ah, mas é ruim a gente ser criticado, é ruim as pessoas ficarem zombando da gente. Deus está dizendo, continue. E o salmista responde no verso 22, contudo, por amor a ti, enfrentamos a morte todos os dias, como ovelhas destinadas para o matadouro. O Salmo dá uma resposta que Paulo aprofunda lá no Romanos 8, né? Então, a história do povo de Deus, tá aí o esboço, é uma história de vitórias, de dificuldades, questionamento. A gente vai questionar. Já viu aquelas conversas de jovem? Quando eu estava na igreja, era tudo ruim. Quando eu saí, tudo ficou bom. Pois é, melhor tu ficar na igreja com as coisas ruins, porque tu está fazendo a vontade daquele que te criou. É isso que o salmista está dizendo. Todos nós já falamos isso. Última lição do texto, versículo 23 a 26. A história de vida do povo de Deus é uma história de pedido de socorro. Olha o que ele diz aí. Desperta, Senhor, porque dormes. Levanta-te, não nos rejeites para sempre, porque esconde o teu rosto e esqueces o nosso sofrimento e a nossa aflição. Fomos humilhados até o pó, nossos corpos se apegam ao chão. Levante-se, socorre-nos, resgata-nos por causa da tua fidelidade. E ele apela, né? Porque no versículo 1 ao 8, quando ele fala que contaram para ele que Deus livrou com sua forte mão o seu povo lá, e no pedido dele ele está falando a mesma coisa. Aí ele fala no versículo 3, né? Que a tua mão direita, o teu braço forte e a luz do teu rosto. Mas olha o versículo 24, ele vai dizer, por que tu esconde o rosto de nós? É como se ele estivesse dizendo assim, peraí, lá atrás nos contaram que o Senhor não virou o rosto para eles. Agora você vai virar o rosto para nós? Por que você vai fazer isso, Senhor? Então ele está pedindo socorro. Este apelo a Deus é semelhante a alguns aspectos do Salmo 7. Vamos lá no Salmo 7, por favor. Deixa marcado o 44. Só o versículo 6 do Salmo 7. Salmo 7, verso 6. Levanta-te, Senhor, na tua ira, ergue-te contra o furor dos meus adversários. Desperta-te, meu Deus, ordena a justiça. A diferença aqui é que o povo sugere que Deus se mostre tão descuidado para com eles nas suas tribulações. É como se Deus estivesse dormindo. Ele se sente de fato rejeitado, no Salmo 44. No versículo 23, nos leva a lembrar, sabe de quê, irmãos? Olha, eu não sei se você vai lembrar desse fato. Vai o 23, ó. Desperta, Senhor, porque dormes. Te lembra alguma coisa? Te lembra Marcos capítulo 4? Quando Jesus estava no barco com os discípulos, veio uma grande tempestade, e um dos discípulos disse o quê? Ei, Senhor, acorda, desperta, porque dormes, não te importa que morramos? É muito semelhante à aflição desse salmista com a aflição daqueles discípulos no barco. A expressão em Marcos do discípulo que chama Jesus é uma expressão física do que ele está sentindo. No Salmo 44 é uma expressão da alma. Está doendo nele, está difícil para ele. Senhor, levanta, acorda. E parece que não tem resposta no final. João Calvino, acertadamente, ele vai dizer o seguinte: não compreendemos imediatamente o cuidado de Deus, o cuidado que Deus tem por nós. Os santos aqui suplicam que Ele se agrade em fornecer-lhes alguma evidência de que Ele não se esquecera deles, nem se delonga em socorrê-los, mas na verdade devemos crer com
toda firmeza que Deus não cessa de atentar para nós, embora pareça fazer o contrário. O que Calvino está chamando a nossa atenção aqui, meus irmãos, é de que Deus é o mesmo Deus que falou para Isaías: ainda que a mãe abandone o seu filho, eu nunca vou abandonar vocês. O mesmo Deus que se fez carne, morreu na cruz, pagou o preço pelos nossos pecados, nos garantiu também moradas eternas. Ele nunca vai nos abandonar, por mais que a gente ache o contrário, mas Ele sempre está do nosso lado. Jesus fala em Mateus 5, versículo 10 ao 12: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, a história de vida do povo de Deus, ela é marcada por pedido de socorro. Deus não nos abandonou, irmãos. E eu quero concluir dizendo o seguinte: primeiro, as histórias dos feitos do nosso Deus servem para mostrar, lembrar quem é Ele, quem é o nosso Deus. O nosso Deus, Ele ainda é o Deus que faz maravilhas, mesmo que hoje a gente não vê tantas maravilhas às claras, até porque Ele não prometeu fazer maravilha toda hora. Ele prometeu, sabe o quê? Trazer redenção para o seu povo. E Ele trouxe em Jesus Cristo. Então Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus que faz promessas e Ele cumpre. Isso aqui, irmãos, deve nos lembrar, sabe o quê? Que o céu não é aqui, gente. O céu não é aqui. Aqui é a terra ainda. Aqui a gente sofre. Aqui a gente passa por coisas ruins. Deus não vai resolver todos os nossos problemas. Quem foi que ensinou isso na Bíblia? Ninguém ensinou isso na Bíblia. Nem Jesus. Mas Ele vai estar sempre conosco. E Ele não resolvendo os nossos problemas não significa que Ele não é Deus. Ele é Deus, sim. Ele continua sendo Deus. Então, quando a gente ouve as histórias dos feitos de Deus, isso nos faz lembrar quem Ele é. Ele é soberano, Ele cuida de tudo. Segundo, Deus, Ele salva um povo, Ele salva a sua igreja, e não é por obras, é por graça, é por fé, e a fé nem é nossa. A fé foi um presente que Deus nos deu. Está aí no versículo 1 ao 8, é que Deus mostra, grifa na sua Bíblia aí, irmãos, esses termos fortes. Olha o que ele diz aí, com a tua própria mão expulsaste as nações. Versículo 3: não foi pela espada que conquistaram a terra, e nem pela força do braço, foi pela tua mão direita, pelo teu braço, pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. O Deus que nós servimos é um Deus que nos salvou por graça, por misericórdia, por compaixão. Viver piedosamente, irmão, vai resultar no seu povo sofrimento às vezes, mas Deus está ali, cuidando de nós. Terceiro, o sofrimento dos justos nem sempre é uma maldição ou um castigo, mas é a consequência de você ser filho de Deus. Está aí no versículo 22, mas por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matadouro. Nem sempre o seu sofrimento, meu querido irmão, minha querida irmã, é porque é castigo, mas é porque Deus quer que você sofra. Deus tem os seus mistérios, Deus tem o seu jeito de tratar as nossas vidas. E por fim, um comentarista, James Boyce, ele comentando esse Salmo 44, verso 17 ao 22, ele diz assim, abre aspas: quanto ao crente, ele pode não entender todos os caminhos de Deus, mas ele sabe que a única maneira de proceder é reconhecer que Deus é tão ativo nas derrotas quanto nas vitórias. Cabe ao crente, portanto, esperar pelo resgate final do Senhor, a nossa glorificação em Jesus. Em Cristo somos ovelhas, e nós somos ovelhas mais que vencedoras, para a glória de Deus. Amém? Nós vamos chegar no céu ainda, irmão, mas até lá, aguente.
Aguenta que aqui é nosso ciclo de vida: vitórias, dificuldades, questionamentos e pedido de socorro. Vamos orar. Senhor, nos guarda de um coração rancoroso, nos guarda de um coração questionador. Ajuda-nos pelo auxílio do Teu Espírito a ter um coração quebrantado, um coração que reconheça sempre a bondade, misericórdia e o cuidado soberano do Senhor para com as nossas vidas. Abençoa-nos mais uma vez, pedimos a Deus que tenhamos uma noite de descanso. Pedimos ao Senhor que a nossa semana que ela continue sendo assim, abençoada pelo Senhor. E que no final de semana possamos nos reunir com o povo de Deus para continuar adorando o Teu santo nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar alguns avisos para os irmãos. Só um segundo.